continuando nossas aulas de língua portuguesa e hoje na verdade, nós vamos continuar aquilo que a gente já vem trabalhando relacionado à concordância verbal. Porém, agora nós vamos trabalhar com a parte de concordância nominal, ok? Bom, quando nós falamos de nome, né, como eu sempre falo para vocês, né, o que não é verbo, né, o que não é verbo, eu chamo de nome, ok? O que não é verbo, eu vou chamar de nome. Então, esse é o macete que nós já há algum tempo já trabalhamos dessa maneira. Aquilo que não é verbo, eu vou chamar de nome, ok? Então, eu posso chamar um substantivo de nome, eu posso chamar um adjetivo de nome, ok? Eu posso chamar o advérbio de nome. Tudo eu posso chamar de nome, ok? Ah, professor, mas tem aí um professor de língua portuguesa que falou que esse método aqui ele é errado. Chamar tudo que aquilo que não é verbo é nome. Bom, aqui nós não estamos aprendendo língua portuguesa de uma forma que, né, eu vou empregar de uma maneira que eu vou empregar as regras de uma forma tão ligado assim aquele português realmente obedecendo às regras. Aqui eu tenho que trabalhar a língua portuguesa de forma que eu consiga raciocinar para que eu consiga resolver as questões de prova, ok? Então, aqui nós vamos trabalhar simplesmente as concordâncias das palavras em si, ok? Das palavras em si. Não só nós vamos trabalhar com concordância nominal, mas também nós vamos trabalhar com outras questões, na verdade com uma única questão, né, que assim, eu não trago uma aula específica sobre isso porque a gente vai tratar justamente nesta nossa aula aqui, ok? Que são os adjuntos, né, adnominais, né? Eu tenho lá os adjuntos adnominais. Professor, o que é adjunto adnominal, né? O adjunto adnominal é justamente isso que nós vamos observar nessa aula. Ok? O que são esses adjuntos adnominais? Juntamente, é claro que a gente não vai esquecer, né, de que o nosso assunto principal é concordância nominal. O raciocínio é muito parecido com concordância verbal. Só que lá nós fazíamos com que o verbo, né, tivesse uma concordância no singular ou no plural. Aqui nós vamos observar que a concordância está relacionada a nomes, ou seja, nós não vamos trabalhar com verbos, porque nós já vimos as regras relacionadas àquele tipo de palavra, ok? E juntamente a este assunto, nós vamos trabalhar a parte de adjunto adnominal, ok? Porque é justamente por meio do adjunto adnominal que nós vamos compreender melhor o que é essa concordância nominal. Correto? Então, pessoal, olha só, primeiro eu tenho que entender o raciocínio, né? O raciocínio relacionado à concordância nominal, ok? Vamos observar essa nossa minha primeira estrutura aqui, né? Eu tenho aqui, ó, todas as casas antigas estão abandonadas. Primeiramente, eu vou fazer a identificação do meu verbo, né? Só para vocês observarem que o verbo ele não vai ser tão importante para nós neste momento. Mas, por exemplo, aqui, ó, estão abandonadas, ok? Estão abandonadas. Esse aqui é o meu verbo. E eu observo que ele já está concordando, né? Ele já está concordando com o meu sujeito, porque o meu sujeito aqui é um sujeito simples, tranquilo, todas as casas antigas. E todas as casas antigas, né, o meu verbo ele está concordando com esse meu sujeito. Mas esse assunto nós já trabalhamos em concordância verbal, ok? E eu tenho aqui o nosso complemento, né? O que estão abandonadas? As casas, né? Aí o que eu tenho que observar aqui? Que eu fiz a concordância, mas o que seria essa concordância nominal, né? O que seria essa concordância nominal? Observem, pessoal, que lá, quando eu trabalhei sujeito, né? Quando nós trabalhamos sujeito, nós no sujeito nós tínhamos o chamado núcleo, que nesse caso aqui o núcleo é a palavra casas, ok? O núcleo é a palavra
casas, né? Isso aqui já está massificado na sua mente, né? Que isso aqui é o meu núcleo. Já está massificado na sua mente. Bom, o que que esse núcleo ele é importante para nós? Pessoal, se é um núcleo, toda vez que eu utilizo essa palavra núcleo, isso quer dizer que ela é a palavra mais importante. Mas por que que ela se torna uma palavra tão importante assim? Justamente porque se eu observar aqui, ó, esse as, que é o meu artigo, esse as, ele está relacionado à palavra casas, ok? O as está relacionado à palavra casas. Eu vou observar que esse meu pronome aqui, ele também está relacionado à palavra casas. E eu tenho aqui a palavra antigas, que também está relacionada à palavra casas. Então, observe que eu tenho um artigo, eu tenho um pronome e eu tenho um adjetivo. Todas essas palavras estão relacionadas à palavra casa. Por isso que ela é um núcleo. É o núcleo justamente porque ela é a palavra mais importante. Observe que em todas elas, pessoal, ó, o fato da palavra casas estar no plural, né, e ela ser uma palavra feminina, né, palavra casas é uma palavra feminina, e essa palavra casas ela está no plural, ela vai fazer com que todas as outras palavras que estão ligadas a ela, as, todas e antigas, todas elas que estão ligadas à palavra casa, que é núcleo, elas também estão concordando no feminino e no plural. O as aqui, que é o artigo, está no feminino e está no plural. E todas, que é um pronome, também está no feminino e também está no plural. Então observe que esse meu sujeito aqui, ó, as suas palavras estão relacionadas. Melhor dizendo, relacionadas não. Elas estão concordando, ok? Então, todas as palavras, né, todas as palavras, elas concordam com o núcleo. Todas as palavras concordam com o núcleo, ok? Inclusive o próprio verbo, né? Inclusive o próprio verbo, ele também está concordando com esse meu núcleo aqui, para vocês observarem como que o núcleo, a identificação do núcleo, ela é importante para nós classificarmos o sujeito e nesse caso aqui para nós fazermos a concordância das palavras. Ok? A concordância das palavras. E eu ainda vou observar que essa palavra aqui, ó, abandonadas, também está relacionada à palavra casas, fazendo também a mesma concordância no plural e no feminino. Tudo bem? Então observe que o raciocínio, quando eu pensar assim, o que é a concordância nominal? Né? Quando eu penso em concordância nominal, eu tenho que pensar que todas as palavras, excluindo o verbo, elas estarão concordando com o núcleo do sujeito. Tudo bem? E essas palavras aqui, no caso, né, no caso aqui das palavras aqui, todas, eu vou dar só uma apagada aqui só para melhorar aqui a nossa visualização. Eu vou observar que todas essas palavras que estão relacionadas ao meu núcleo, todas as palavras que estão relacionadas, né, a esse meu núcleo aqui, casas, elas vão ter um nome, ok? Essas daqui, somente essas daqui do sujeito, elas terão um nome, né? Todas elas terão um nome. E essas palavras serão chamadas de adjuntos, adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais. Então observe, por que que é chamado de adjunto? Adjunto é uma coisa que está junto, né, pessoal? Junto a quê? Junto a nomes.
né? Junta nomes. Então, quando eu falo que essas palavras elas são adjuntos adnominais, eu estou querendo dizer que todas elas estão ligadas, estão juntas a um nome. E esse nome, neste caso, eu estou me referindo à palavra casas. Casas é o nome que eu estou trabalhando. E todas essas palavras estão juntas a esse nome. Por isso que elas são chamadas de adjuntos adnominais. Ok? Então, com relação à concordância nominal, eu vou observar que as palavras elas vão estar concordando com o meu núcleo, ok? Professor, e se esse meu núcleo estiver lá no objeto, lá no complemento, também não tem problema. Se eu tiver um substantivo aqui também, mas se eu tiver um substantivo, eu vou observar todas as palavras que estejam relacionadas a esse meu substantivo tranquilamente. Também vai ser núcleo e todas as palavras que estão ligadas a esses substantivos, a esse substantivo, elas vão concordar com esse meu substantivo, fazendo assim a chamada concordância nominal. E todas essas palavras que estarão ligadas a esse substantivo são chamados de adjuntos adnominais. Então, observem, a prova ela pode perguntar justamente isso. Por serem adjuntos adnominais, as palavras que estão ligadas ao substantivo, elas devem obedecer às regras de concordância. Sim, com certeza. Ok? Então, é justamente isso que nós estamos observando. Todas as palavras que estão ligadas a um substantivo, elas são chamadas de adjuntos adnominais. E todas elas, por regra geral, estarão estabelecendo uma concordância. E o fato de estarem se relacionando a um substantivo será uma concordância nominal, ok? Porque a concordância verbal ela já foi feita. Novamente, alguns carros novos apresentaram defeito. Então, eu tenho aqui o meu verbo, que ele já está concordando com o meu núcleo. O meu núcleo aqui é carros. E eu observo que esse pronome está ligado a carros e novos, que é um adjetivo, também está ligado a novos. Então, aqui ó, eu observo que alguns está no masculino plural, novos está no masculino plural, porque justamente o meu núcleo, que é carros, está no masculino plural. Então, aqui eu tenho dois adjuntos adnominais, dois adjuntos adnominais, adnominais, e os adjuntos adnominais, eles estabelecem uma concordância com o meu substantivo, que no caso aqui é carros. A minha concordância verbal, ela já foi realizada, né? Porque o meu verbo aqui está no plural, justamente porque o meu núcleo aqui também está no plural. Tranquilo? Então, o verbo concordando com o meu sujeito no plural. Então, na maioria das vezes, nas grandes maioria das vezes, quando nós vamos escrever os nossos textos, né, nós temos que observar as regras de concordância. Né? Me dê dois pão, né? Já está errado. Né? Me dê dois pão, está errado. Porque eu tenho dois, que é um numeral, pão, né? Que também deve estar no plural. Então é me dê dois pães. Professor, e esse me? Calma. Ainda vamos ver as regras de colocação pronominal. Mas, com relação à concordância entre as palavras, eu tenho que perceber que elas têm uma relação. E essa relação deve ser obedecida. Ok? Porém, regra geral, nós vamos concordar as palavras umas com as outras. Porém, nós temos as exceções. E, como vocês sabem, as exceções é justamente o que cai em prova. Ok? Então, a princípio, o que eu tenho? Eu tenho um adjetivo, ok? A princípio, eu tenho um adjetivo e esse meu adjetivo ele vai sempre concordar com o meu substantivo. Essa regra aqui é bem tranquilo. A exemplo, a questão aqui, ó. Eu tenho carros
eu tenho novos e novos está concordando com carros, né? Tranquilo. Então, observe que o meu adjetivo aqui, que é novos, ele está concordando com o meu substantivo, que é carros. Tranquilo. Quando há mais de um substantivo, o adjetivo com aquele que está mais próximo. Então, observe que aqui eu já vou ter o quê? Uma situação em que há mais de um substantivo, né? E o adjetivo vai concordar com quem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que bonita pintura e poema. Eu vou observar que bonita é o meu adjetivo. Pintura e poema são os meus substantivos. Então, eu tenho um substantivo pintura e eu tenho um substantivo poema. Bom, esse meu adjetivo aqui, ele vai concordar com quem? Né? Quando eu encontro o meu adjetivo e ele está antes dos dois substantivos, o meu adjetivo ele vai concordar com aquele substantivo mais próximo. Okay? Ele vai concordar com o meu substantivo mais próximo. Então, observe que a palavra pintura é uma palavra que está no singular e ela está no feminino. Singular e ela está no feminino, pintura. Isso quer dizer que o meu adjetivo ele também tem que ficar no singular e também no feminino. Aí o que é a questão de prova? Né? O que a prova ela vai falar para você? Ela vai dizer que como eu tenho uma palavra no feminino e uma palavra no masculino, eu vou ter que colocar a palavra bonita, eu vou colocar bonitos. Ela vai falar desse jeito, ó, coloca bonitos, porque aqui eu estou me referindo à pintura e aqui eu estou me referindo a poemas. São duas palavras, são dois substantivos, então você tem que colocar no masculino plural. Ela vai forçar você a pensar dessa maneira. Mas, como a regra é bem clara, ela vai dizer o seguinte: se o meu adjetivo ele vem antes e logo depois eu tenho dois substantivos, a regra é concordar o meu adjetivo com o substantivo mais próximo. Se ele está no plural ou se ele está no singular, se ele está no masculino ou no feminino. O meu adjetivo ele vai concordar somente com esse meu substantivo mais próximo. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Eu só inverti a posição dos meus substantivos. Agora eu tenho poema, que é masculino singular, e eu tenho pintura, que é feminino singular. Porém, o meu adjetivo ele vai concordar somente com aquele que está mais próximo, ok? Então aqui eu tenho poema, que é masculino singular, e bonito vai também ficar no masculino singular, ok? Cuidado com a palavra poema, tá? Porque é o poema, ou seja, é uma palavra masculina, portanto o meu adjetivo também fica no masculino. Tudo bem? Então a regra é o adjetivo ele concorda com o substantivo, tranquilo. Porém, se o meu adjetivo vier antes de dois substantivos, o meu adjetivo ele vai concordar com aquele substantivo mais próximo, ok? Segunda regra, essa regrinha aqui geralmente ela cai bastante, ok? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho um substantivo, ok? E mais de dois adjetivos, né? Ou seja, eu tenho, na verdade, mais de um adjetivo. Eu tenho dois ou mais adjetivos, né? Como é que vai ficar? Eu tenho duas construções possíveis, pessoal. Eu tenho aqui, ó, adoro a comida. Observe que aqui eu estou me referindo, o a, que é o meu artigo, ele está se referindo à palavra comida. Qual é a comida que ele está se referindo? A italiana, ok? Observe que quando eu falo assim, adoro a comida italiana e a chinesa, observe que esse a aqui ele está subentendendo a palavra comida. Né? A palavra comida ela está subentendida. Então, quando eu digo assim, adoro a comida italiana e a chinesa, eu estou subentendendo que aqui também tem a palavra comida. Então ficaria adoro a comida italiana e a comida chinesa.
Como não é necessário repetir a palavra comida, eu deixo subentendido. Agora, o que eu não posso fazer é adoro a comida italiana e chinesa. Isso eu não posso fazer. Colocar somente o artigo aqui na frente da palavra comida e não colocar aqui na frente a palavra chinesa. Porque esse artigo, ele puxa esse artigo aqui também, para haver a concordância. Ok? Então, a concordância aqui está relacionada à presença do artigo com a presença do artigo aqui na frente também. Por quê? A presença desse artigo aqui vai tornar subentendida a palavra comida. Por isso, exige-se a necessidade desses dois artigos estarem presentes, tanto aqui quanto aqui antes da palavra chinesa. Tudo bem? Então, se eu utilizo o artigo na frente do meu substantivo e eu tenho dois adjetivos, esse meu artigo ele vai ter que aparecer na frente do meu segundo adjetivo, ok? Agora, se eu não quero colocar o meu artigo aqui na frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a referência por meio de um artigo no plural, ok? Então, adoro as comidas. Quais são essas comidas? Italiana e chinesa. Então, observe que neste caso, esse meu artigo as, que está no plural, ele vai estar se referindo a tanto a comida italiana quanto a comida chinesa, ok? Então, ou eu coloco dois artigos, ou eu coloco somente um artigo fazendo referência a esses meus dois adjetivos. Tranquilo? Bom, mais uma regrinha para nós acrescentarmos. Essa regra quase ela não cai, né? Mas de vez em quando ela cai. Isso aqui é quando nós temos aqui os chamados numerais. E aqui eu vou observar a questão da posição do meu substantivo, né? Eu vou observar a posição do meu substantivo. Então observe que eu tenho aqui a segunda casa, a terceira casa. Observe que eu tenho o numeral segunda e eu tenho o numeral terceira. E o meu substantivo ele vem depois. Ele vem depois dos meus dois numerais. Aqui também é a mesma coisa. Eu tenho um substantivo que vem depois dos dois numerais. Neste caso, eu posso colocar tanto no singular quanto no plural. Então, aqui eu tenho a segunda e a terceira casa. Por quê? Porque nesse caso aqui está concordando com o meu substantivo mais próximo. A segunda e a terceira casas. Neste caso aqui eu estou me referindo tanto à terceira quanto à segunda. Ok? Estou concordando com as duas. Então, professor, mas nesse caso aqui, ó, a segunda e a terceira casa, eu estou me referindo às duas palavras? Está. Aqui nós estamos simplesmente estabelecendo a concordância entre as palavras. Mas a palavra casa, ela continua se referindo tanto à segunda quanto à terceira. Aqui é somente regra de concordância. Ok? E com relação à segunda, o nosso segundo exemplo, ele vai ficar no plural porque está se referindo, no caso aqui, às duas palavras, ok? Que também vai ficar no plural, ok? Então, se o meu substantivo vier depois dos dois numerais, ou fica no singular ou fica no plural. As duas construções ficam corretas. Agora, se eu colocar o meu substantivo antes dos numerais, só fica no plural, ok? Não há a possibilidade de colocar no singular. Então, as casas segunda e terceira, observe que os numerais eles vieram depois, portanto, a minha casa aqui ela tem que ficar sempre no plural. Eu tenho aqui os lugares primeiro e segundo, também eu tenho aqui os numerais que vieram depois do meu substantivo. Então, nesse caso aqui, eu também vou sempre colocar o meu substantivo no meu plural. Ok? Bom, ainda não acabou, mas vamos trabalhar com aquelas palavras que geralmente caem, ok?
e que muitas vezes no nosso dia a dia as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitas vezes por questão de vício de usar de forma incorreta. Então, até o dia da prova você tem que corrigir esse seu vício caso você tenha. Muitas pessoas têm dúvidas com relação à palavra anexo, né? A palavra anexo, pessoal, ela vai concordar de acordo com a palavra que ela está se referindo, né? Segue, por exemplo, ó, segue anexo o recibo. O que está indo anexo, né? O que é a palavra anexo? Né? Anexo é uma coisa que está indo junto com outra, né? Eu estou mandando um e-mail e vou mandar um anexo, né? O que é esse anexo? É uma palavra, alguma coisa que está indo junto a alguma mensagem no e-mail, né? Então, o que você está mandando junto ao e-mail? O que você está mandando anexo? Neste caso aqui, eu estou mandando anexo o recibo. Então, se a palavra recibo é o que você está mandando anexo, então, nesse caso aqui, a palavra anexo fica no masculino, porque recibo também está no masculino. A mesma coisa é aqui embaixo. O que você está mandando anexo? Anexo. No caso aqui, eu estou mandando a fatura. A fatura está no feminino, então a palavra anexa também tem que ficar no feminino. Então é isso que você tem que observar. Por que você tem que observar principalmente esta regra aqui do anexo? Porque geralmente, se você trabalha em algum escritório, em algum lugar, as pessoas gostam de utilizar a expressão em anexo. Em anexo. Quando você utiliza em anexo, essa palavra ela se torna invariável, né? Ela se torna invariável. E neste caso aqui, em anexo, ela sempre vai ser construída dessa maneira, no masculino, ok? Então você pode estar mandando um recibo, você pode estar mandando uma fatura, tanto no masculino quanto no feminino, mas a expressão em anexo, ela não muda. E é justamente pelo fato de todo mundo só utilizar, vou mandar em anexo, vou mandar em anexo. Então essa palavra ela não vai variar, ok? Ela é sempre escrita no masculino e ela é sempre acompanhada dessa preposição, tudo bem? Então, independentemente da palavra que esteja aqui na frente, ela sempre vai ser escrita no masculino e no singular. Agora, é claro que a prova ela vai colocar justamente desta maneira aqui, só a palavra anexo sozinha, sem a preposição. E aí você vai ter que fazer a concordância. Professor, e se fosse anexos os recibos? Bom, olha só. Se aqui eu tenho os recibos, então eles vão anexos. A mesma coisa será as faturas. Se for as faturas, serão anexas, ok? Então, cuidado com essa palavra aqui. O fato de nós utilizarmos sempre em anexo, que nunca varia, a prova ela vai justamente colocar essa daqui e vai empurrar isso aqui para vocês. Dizer que a palavra anexo ela é sempre invariável e ela não é. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse tipo de palavra. Outra palavra também que, assim, para nossa prova aqui, para essa nossa prova, eu acredito que não caia, né? E eu acredito que não caia. É muita apelação cair uma questão dessa aqui para uma prova de técnico judiciário. Geralmente essa questão aqui, ela cai muito para professor de língua portuguesa, né? E para alguns cargos de analista, tudo bem? Porque ela é uma regra muito específica. Mas por que, professor? Veja bem, geralmente quando nós utilizamos essa palavra, nós não utilizamos a palavra bastante, né? Nós vamos utilizar a palavra muito, ok? Essa aqui sim nós utilizamos. Por exemplo, ó, recebemos muitos telefonemas. Recebemos muitos telefonemas. Porém, pessoal, se você utilizar a palavra bastantes, também fica correto. Como é que é, professor? Então, do mesmo jeito
que eu falo recebemos muitos telefonemas, eu também posso utilizar recebemos bastantes telefonemas? Eu posso utilizar dessa maneira? Sim, você também pode utilizar dessa maneira, né? Recebemos bastantes telefonemas, mas observe que você só vai poder utilizar a palavra bastantes se você puder substituí-la por muitos. Muitos no plural, porque aí sim você vai poder utilizar a palavra bastantes também no plural, ok? Agora, construções como essa daqui, ó. Estudamos bastante no fim de semana. Estudamos bastante no fim de semana. Neste caso aqui, ó, eu não consigo colocar estudamos. Na verdade, peraí. Eu não consigo colocar. Eu não posso colocar essa palavra no plural, dessa forma como ela está aqui. Por quê, professor? Porque neste caso aqui, a palavra bastante, ela é um advérbio. Ela é um advérbio. E neste caso aqui, pelo fato dela ser um advérbio, ela se torna invariável. Então você não pode falar estudamos bastantes no fim de semana, porque bastantes aqui ela é um advérbio. Ah, professor, mas eu posso colocar aqui estudamos muito? Sim, você pode colocar estudamos muito, mas esse muito aqui, ele também permanece um advérbio de lugar, ok? Diferentemente desse daqui, ó. Esse aqui eu tenho muitos, né? Porque neste caso aqui, muitos, ele já não é mais um advérbio. Neste caso aqui, tanto a palavra muito quanto a palavra bastante, na verdade, elas são pronomes. Aí vocês lembram que eu falei assim, pessoal, estudem bastante morfologia, bastante morfologia, porque é justamente isso que a prova ela pode cobrar de você. Muitas vezes ela não vai cobrar concordância nominal, ela vai justamente colocar para você analisar se essa palavra aqui é um pronome, se essa palavra aqui ela é um advérbio. E aí ela vai querer empurrar para você dizendo que isso aqui é pronome e isso aqui é advérbio. Então tem que tomar cuidado com isso daí também, ok? A banca ela pode explorar esse conteúdo de diversas maneiras. Então aqui eu posso trocar um bastante pelo muito, sim, mas somente no singular. Somente no singular. Ok? Nesse caso aqui eu posso trocar o bastantes pelo muitos? Pode. E nesse caso aqui eu não tenho mais um advérbio, porque agora eu tenho um pronome. Aqui, ó. Venderam bastantes produtos. Observe que a palavra bastantes ela está se referindo à palavra produtos. Né? Foram muitos produtos. Olha só, foram muitos produtos. Então eu consigo substituir, ok? A palavra bastantes pela palavra muitos. Então, neste caso aqui, a palavra bastante vai ficar no plural, justamente porque ela é um pronome, ok? E aí eu tenho aqui, ó, eles cantam bastante bem, ok? Aqui eu tenho um advérbio, né? Aqui eu já tenho um advérbio, que é o advérbio de intensidade. Eu tenho um advérbio de intensidade. A mesma coisa aqui, ó, fomos bastante amigos. Outro advérbio de intensidade. Ok? E que mesmo que você coloque aqui, ó, mesmo que você coloque aqui a palavra muito, né? Ah, fomos muito amigos, beleza. Mas se você colocar no plural, fica certo? Fomos muitos amigos. Não, não vai dar certo se você colocar no plural. Somente se for pronome é que essa construção vai ficar correta. Então, muito cuidado com essa palavra bastante. Como eu falei para vocês, é uma palavra que quase não cai. Ela vai cair geralmente em concursos aí
mais específico para o pessoal aí que é de língua portuguesa, né? Vamos colocar lá um profissional de biblioteconomia, né, que vai trabalhar com muita leitura. Então esses profissionais têm que ter aí um apego maior com a língua portuguesa, ok? A palavra meio, né? A palavra meio. Eu acredito que a maioria de vocês não tenham dificuldade com relação a essa palavra meio, né, pessoal? Até porque lá a palavra meia, né? A palavra meia, a gente sabe que ela não existe, né? Estou, estou meia, estou meia triste. Você sabe que isso aqui não existe, né, pessoal? Então, não vou nem discutir muito se você, né, já ouviu alguém falar assim, você não vai corrigir essa pessoa, por favor, não faça isso, ok? É constrangedor para as pessoas que não têm, né, esse conhecimento, né? Não corrijam. E aí, meio, meio é a forma correta, né? Ah, professor, tem a meia de calçar. Ah, pessoal, mas aí a gente está falando de outra coisa, né? Nós não estamos falando aqui de um advérbio, né, de modo, né? Que justamente a palavra meio é um advérbio de modo, ok? Então, se estiver funcionando como um advérbio de modo, indicando o modo como a pessoa se encontra, eu tenho somente a palavra meio. Ah, professor, e a palavra meia de calçar? Pessoal, meia de calçar é um substantivo, não tem nem dúvida com relação a isso. Então, neste caso, meia existe, ok? Atrasado tomou meio copo de leite. Meio copo de leite. Pessoal, nesse caso aqui nós estamos se referindo a metade, ok? Do mesmo jeito que eu tenho aqui, atrasado, tomou meia. Então aqui é metade, ok? Então aqui também pode ficar no feminino e aqui vai ficar no masculino. Agora, justamente o que a gente está colocando aqui, ele é meio maluco, tranquilo. Ela é meio louca, aí sim. Aqui eu estou me referindo a um advérbio de modo, ok? Então, nesse caso aqui, eu só tenho a estrutura meio, ok? E nesse caso aqui, a palavra é invariável. Tranquilo? Então, a palavra meio não tem muita dificuldade. Menos. A mesma coisa, né, pessoal? Praticamente só para nós revisarmos aí que o menos é sempre menos, né? Não existe esse negócio de menos. Por favor, pessoal, não corrijam a pessoa que fala desse jeito, né? A gente vai encontrar aí pessoas que não tiveram acesso adequado à educação, né? E que elas utilizam desta maneira aqui. E caso caia na sua prova alguma coisa relacionada a esse tipo de construção, ela vai colocar que é uma linguagem informal, né? Que ela vai determinar o grau de escolaridade, ok? Ela vai determinar o grau de escolaridade, que essa pessoa não obedece regras básicas, né, de língua portuguesa. Tudo isso aí pode cair na sua prova, né? Aqui eu tenho que respeitar as diferenças sociais, né? Sociais, eu tenho que respeitar as diferenças sociais, eu tenho que respeitar a variedade linguística, né? Variedade linguística, porque o meio social em que a pessoa vive determina uma variedade linguística.
Então observe que eu posso, a banca, ela pode até colocar uma questão como essa daqui, não como para você determinar a regra, que você sabe que menos é o correto, mas ela pode colocar a palavra menos para explorar qualquer assunto desse aqui, ó, relacionado à informalidade, né, a grau de escolaridade, a regras básicas de língua portuguesa, as diferenças sociais e a variedade linguística. Então você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ok? E para finalizarmos essa aula, né, é bom, é proibido, é bom, é proibido, é necessário. Muita gente tem dúvida com relação a isso aqui. Sai do ensino médio e não consegue entender essa regrinha aqui, né? É proibido entrada. Aí, é proibida a entrada. Esse professor, esse negócio aí me dava muita dor de cabeça quando eu estudava isso aí. Eu espero que vocês saibam, né? Que quando eu tenho esse tipo de estrutura, é bom, é necessário, é proibido. Quando eu tenho esse tipo de construção, o que vai determinar se eles ficam no masculino ou no feminino é justamente a palavra que vem depois. Entrada aqui, ó. Tem artigo? Tem artigo? Não. Então, isso aqui vai ficar no masculino. Ok? Vai ficar no masculino. A palavra entrada tem artigo? Tem. Então, ela vai concordar com o artigo. Pronto. Verdura é bom para a saúde. Verdura é bom. É bom a verdura. Bom, a palavra verdura tem artigo? Não. Então, bom vai ficar no masculino. É bom, é boa. Por que que é boa a verdura agora? A verdura agora é boa porque agora ela tem um artigo. Ok? Então, o artigo vai fazer com que a palavra boa fique no feminino também. É necessário paciência. Paciência tem artigo? Não. Então, necessário fica no masculino. É necessária. Ah, agora ficou no feminino. Por quê? Porque necessária está relacionada à paciência que está com o artigo. Então, o artigo vai determinar o meu feminino. Pessoal, com relação às regras de concordância nominal, são somente essas regras, ok? As principais, né? Que geralmente é o que é buscado nas provas de concurso público. Lembrando que esse conteúdo aqui já é um conteúdo que cai muito pouco hoje em dia nas provas. Isso aqui caía muito em vestibular antigamente, naqueles vestibular bem quadrado mesmo, que tinham poucas interpretações de texto, que era mais gramática pesada. Isso aqui caía muito antigamente. Mas hoje em dia, daí de 2015 para cá, essas regras vêm caindo muito pouco. Mas é sempre bom dar uma olhada. Se ela não servir para você para o dia da prova, ela vai servir para você no seu dia a dia. Bons estudos e até a nossa próxima aula.